Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e eu desejo que você tenha um dia cheio de alegria, um dia com a presença de Deus, com a direção de Deus e, acima de tudo, com o discernimento que Deus tem nos dado para podermos tomar as melhores decisões possíveis no nosso dia a dia. Hoje eu quero falar sobre a ação divina na vida de um líder, a forma como é única, a forma como ele escolhe, como ele separa, como ele conduz, como ele orienta e como ele também se propõe a ajudar. Temos aqui no capítulo 1 do livro de Josué uma orientação maravilhosa para a vida do novo líder de Israel, entendendo que Moisés tinha morrido e agora a história de Israel passa não só por um novo líder, mas também por uma nova dinâmica, por uma nova direção, e nós vamos estudar hoje um pouco sobre isso na reflexão de hoje. Está em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, que nos diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu li do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Como eu citei anteriormente, havia uma situação realmente difícil, porque Moisés havia liderado Israel durante 40 anos, dentro de uma sistemática repetitiva, no sentido que todo dia tinha maná para eles comerem, as roupas não se desgastavam, era o mesmo líder que orava, que levava as petições diante de Deus, implorava pelo povo. As poucas guerras que aconteceram no deserto, com a ajuda de Deus, foram resolvidas, mas agora temos não somente uma transição para uma nova liderança, como temos também os desafios da conquista da terra e toda uma nova dinâmica que precisava ser tratada, que precisava ser enfrentada e que precisava de um pulso forte, de um líder corajoso, preparado, que contasse com o favor do Senhor, com a direção do Senhor, e assim esse líder poder conduzir este povo em triunfo
porque é assim que Deus faz quando Ele levanta os seus líderes, e estes ou estas podem ser bênção no auxílio das ordens que Deus determina. Deus, então, trouxe algumas orientações para que Josué pudesse ser bem-sucedido, como vai dizer o final do versículo 7, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Temos essa palavra preciosa, essa promessa do Senhor, de que Josué sim seria bem-sucedido se ele observasse tudo aquilo que o Senhor estava lhe orientando nesses versículos desse primeiro capítulo. Primeiro, o Senhor mandou que ele se preparasse para que ele pudesse conduzir o povo à terra prometida, uma vez que Moisés agora está morto, sepultado e tem uma nova dinâmica corrente. Deus vai dizer no versículo 3 e 4, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Tem um caminho novo a ser trilhado, tem terra a ser conquistada, tem gigantes a serem vencidos, mas Deus está dizendo que vai dar vitória, e onde eles pisarem a planta do pé, eles terão vitória e eles possuirão essa terra. O texto no versículo 5 também vai dizer: ninguém poderá resistir a você, estarei com você. Aqui temos uma promessa de vitória, quando ele diz que ninguém resistirá a você, e também quando Deus vai dizer que estará com Josué, estará com o povo, estarei com você, uma promessa que vai se repetindo ao longo da Bíblia e que Jesus também cita para os seus discípulos, e é muito bom a gente saber que podemos contar com a ajuda de Deus, com a presença de Deus, que Ele irá conosco no caminho e nos dará vitória. Outra orientação: seja forte e corajoso, do versículo 6 até o versículo 9, Deus faz claras promessas e garantias e espera que com essa garantia não sejamos fracos nem medrosos, como foram os pais dessa geração. E então Deus vai conduzindo assim Josué nessa força, nessa direção e nessa certeza de que ele não estaria sozinho e que Deus o daria vitória. Deus ainda orienta no versículo 7 e 8 que ele faça conforme toda a lei está escrito e que ele medite nessa lei de dia e de noite e que ele possa falar do livro da lei, meditando nela e cumprindo fielmente tudo o que estava escrito. Só então os seus caminhos seriam prósperos e ele seria bem-sucedido. Uma palavra tão preciosa que aquece o nosso coração e também nos desafia. Eu posso falar de testemunho pessoal de que nesses 25 anos em que eu tenho pastoreado o rebanho do Senhor, todas as promessas que Deus fez a Josué, os desafios, a convicção de que Deus não o deixaria sozinho, estaria com ele, o levaria em triunfo e ele pessoalmente estaria com ele. E Josué vai nessa força, e no capítulo 24, lá no finalzinho já da sua história, ele vai dizer no versículo 15: escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses que estão além do rio, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele começou com Deus e termina com Deus, e é extraordinário saber que não importa como você começa, mas como você termina, e se você termina bem. E Josué terminou bem para a glória de Deus, e o registro da sua história hoje é a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe, um ótimo dia e que possamos crescer com a ajuda e a direção do nosso Deus. Amém.